Fala aí, galera do Flow, você que está nos assistindo, nos acompanhando, você adolescente, jovem que nos acompanha já, ou então você que caiu aqui por acaso e está visitando, está assistindo pela primeira vez e você está se perguntando o que danado é isso que essa galera está reunida para falar e fazer. Se você chegou de paraquedas, se você caiu agora, seja muito bem-vindo. O Flow é um ministério da Zion Church aqui em São Paulo, Ministério de Adolescentes de 15 a 18 anos, e a gente está no meio dessa série falando sobre cosmovisão bíblica. Nós tivemos outros 4 episódios, depois dá uma olhada, assiste aí, tá no YouTube, aqui no canal do YouTube da Zion. Mas a gente já falou aqui sobre feminismo, a gente já falou aqui sobre abuso, sobre ideologia de gênero, sobre homossexualidade. A gente já falou aqui também sobre o que é cosmovisão, o que é a cosmovisão bíblica. Meu, tá incrível. Racismo, tá incrível. Essa série tá incrível. E hoje, sem mais delongas, a gente está tendo a honra
e a alegria de receber o nosso querido pastor aqui da igreja Zion Church, pastor Lucas Hayashi. Uma salva de palmas para o nosso querido pastor Lucas Hayashi. Você que está em casa, eu sei que você está fazendo uma salva de palmas calorosa. Mas o pastor Lucas, ele é o nosso pastor de crianças aqui na igreja, ele é o nosso pastor que cuida da geração 52, que é o nosso ministério de crianças aqui na igreja. Além de ser um baita homem de Deus, um homem ungido, é um homem que eu admiro demais. E ele está aqui hoje para falar com a gente um pouco sobre um tema que é polêmico, é um tema que está em alta hoje, que tem se falado muito hoje na mídia, na sociedade, nas escolas e nas igrejas também, que é marxismo cultural. Então, pastor Lucas, seja muito bem-vindo. É um prazer ter o senhor hoje aqui com a gente. E para a gente dar um pontapé inicial nessa nossa conversa, a gente já vinha conversando um pouco antes sobre essa questão de marxismo cultural, quanto isso tem se enraizado e aos poucos tem entrado na igreja. Uma pergunta rápida para a gente poder dar esse pontapé inicial. E aí, marxismo cultural, a ideologia marxista, é crente ou não é crente? Já vou responder, é do diabo. É maquiavélico. Mas olha só que interessante, eu vejo que vocês estavam falando, né, que vocês estiveram falando sobre feminismo, sobre homossexualidade, sobre talvez machismo, sei lá quais outras coisas. Na verdade, tudo isso são pautas que fazem parte do marxismo, são braços que saem do marxismo. Que, na verdade, a gente vai falar um pouco sobre o que era o marxismo e o que é o marxismo cultural. Porque, na verdade, o marxismo cultural não é da autoria do próprio Marx. Claro que a ideia surgiu com ele, mas a forma como se implementa não é como ele gostaria ou como ele tinha idealizado. Então, vamos entender só rapidamente, de uma forma bem simples, porque eu sei que tem adolescentes, talvez até crianças que estão ouvindo isso aqui, e também até para nós adultos, ficar uma linguagem mais simples, mais fácil da gente compreender. Então, o marxismo, na verdade, o pensamento do Marx, quando a gente fala de marxismo, a gente pode falar o pensamento marxiano, que é dele próprio, como pessoa, ele tinha uma coisa que ele falava, eu quero uma sociedade mais justa. Sim. E todos nós queremos uma sociedade mais justa. Mas ele estava se referindo ao que ele estava observando, que era uma classe trabalhadora, o proletariado e os senhores. Então ele via que para ele existia uma opressão dessa classe dos senhores com relação aos trabalhadores. Ele falou, não, vamos acabar com isso, porque isso é uma injustiça, porque o trabalhador está sendo oprimido. Então qual a ideia dele? Para a gente acabar com isso, a gente precisa fazer uma revolução, e quando a gente fala de revolução, geralmente é armada, uma revolução militar, e a gente vai tomar na base da paulada de arma o governo que traz essa ideia de que você precisa explorar o trabalhador. Então, baseado numa estratégia militar, uma revolução armada, a gente vai, os trabalhadores vão pegar o governo e vão implementar, então, uma sociedade mais justa. E essa sociedade mais justa se baseava em duas coisas. Sem classe, então, social, e sem governo. Agora, esse é o pensamento marxiano dele. Seria aí a descentralização de um poder estatal e você começar a colocar isso na mão do povo. Seria isso? Não ter descentralizar de pessoas, né, da propriedade, quem são donos de propriedade privadas, empresas, e distribuir, então, para as pessoas de uma forma igualitária. Então, o que aconteceu? Aí, essa era a ideia dele. Só que se a gente for pensar já agora, no contexto bíblico, a gente está falando de cosmovisão bíblica, se a gente pegasse essas duas coisas, se começa a destrinchar, a gente vê que já fere alguns princípios bíblicos. Primeiro, uma sociedade justa, mais justa, isso é bom. Ok, mas baseado em uma sociedade sem classe, ou seja, não tem diferença social. E se a gente for ver na Bíblia, não existe isso. Porque tanto Jesus falou, os pobres sempre vocês vão ter. Jesus já falou isso. Agora, não significa que a gente não deva cuidar dos pobres. Muito pelo contrário, Jesus fala, vocês têm que cuidar dos órfãos, das viúvas, dos estrangeiros. Jesus, ele foi o primeiro a dar exemplo de dar a própria vida em favor de todos. Sim.
e não para ter uma divisão ou extinguir uma classe. Então, a gente já começa por aí. Segundo, ele falou uma sociedade justa sem classe e sem governo. Agora, o próprio Deus institui o governo. Deus é um Deus de ordem. Deus é um Deus de ordem. E ele fala, faça tudo com ordem e decência. Em outras palavras, existe uma ordem. E se a gente for entender mais o contexto do Marx, o pensamento também fala assim, se existe uma ordem, significa que existe um ser supremo que determina uma ordem. Em outras palavras, ele já quer tirar que existe um Deus supremo, uma autoridade suprema para qualquer outra religião, uma força suprema, alguma coisa assim. Então não existe, não vai ter mais ordem. Então você já começa a entender essas duas coisas que já ferem princípios bíblicos. Tudo bem. Aí o que aconteceu? A gente sabe que foi uma coisa meio utópica e que a Revolução Armada não foi uma coisa tão legal, porque se a gente for pensar lá na queda do Muro de Berlim, onde se pensou, acabou o comunismo, o socialismo, agora, quando se pensava, não, o que aconteceu? Na verdade, os comunistas, os marxistas estavam falando assim, eles já tinham entendido, não é com uma guerra armada que a gente vai conseguir implementar as nossas ideologias. Por quê? Os Estados Unidos era a maior potência militar, armamentista. Então, não tinha como. E aí, só que antes, muito tempo atrás, um filósofo, político, pensador italiano chamado Gramsci, escreve Gramsci, mas fala Antonio Francesco Gramsci, o que ele falou? Ele era um filósofo marxista, porém ele não concordava com a ideia de como Marx ia implementar as ideias dele, que era através de uma revolução militar. E o que ele falou? Não, nós temos que trazer uma mudança de mentalidade, uma mudança de cultura. E aí que ele implementou o que a gente chama de hegemonia, ou blocos hegemônicos. O que significa? Significa que você vai começar de 3 formas, na verdade, pegando 3 áreas e você começa a mudar a forma de pensar, a cultura. E aí que surge, então, a palavra cultural, sim, que não é mais de uma forma imposta militar, mas é de uma forma cultural. Ele falou, você vai ter que pegar 3 coisas. Primeiro, sistema educacional. Você tem que começar a abordar essas ideologias no sistema educacional. Segunda coisa, nas instituições religiosas, igreja. E terceira, os meios de comunicação, que naquela época não tinha internet, né? Mas enfim. Ou seja, você vai pegar a esfera da educação, a esfera da comunicação e a esfera também da política, que você vai começar a implementar essas ideias. E a ideia é justamente essa. Só que o que aconteceu? Eles começaram a perceber que isso não era necessário, e também no Manifesto Comunista eles falam, não, a família é o alvo principal. Por quê? Porque eles começaram a perceber que eles queriam o quê? Não ter mais classe social. Só que eles começaram a entender, não, mas espera aí, quando a criança já nasce em casa, ela já tem um exemplo de uma propriedade privada. Por quê? Tem o pai, o sexo masculino, que oprime o sexo feminino. Tem os pais que oprimem a classe dos filhos. Ou seja, lá na própria família você já tem uma divisão de classe. Então ele falou, então a gente tem que começar a destruição da família, porque é ali que começa o pensamento burguês. Então ele fala, a família é uma instituição privada burguesa, onde você tem a autoridade do pai, você tem uma diferenciação de classe, você tem também a transposição de herança, porque o pai ele trabalha para adquirir riqueza e transfere para o filho. E você também tem a questão do sexo entre o pai e a mulher. Mas quem disse que... E aí eles colocam, quem disse que tem que ser só entre o pai e a mulher? Isso é uma opressão sexual burguesa, que o homem tem que fazer sexo só apenas com a mulher, por que não com outro sexo? E aí começa toda a bagunça
completamente contra princípios que são Totalmente bíblicos. E acho que é importante até citar, e a gente fala muito isso aqui na Zion, a gente acredita isso como cristãos, que é família como forma de governo de Deus na terra. Gênesis 1, 26 a 28, a gente tem um mandato cultural onde o Senhor fala, façamos um homem à nossa imagem e semelhança. E o homem, ele não só tem essa terra por herança, mas ele tem a gente pode falar assim, um primeiro comissionamento que é frutificar, multiplicar e subjugar essa terra. Mas governar. Como que ele governa? Como que ele frutifica? Como que ele multiplica? Através da família. Através da família, através do labor dele que ele tem ali na família, as famílias primitivas que você vê que vivia do próprio plantio, daquilo que construía, o consumo vinha dali, e aí você pega uma ideologia dessa, você pega um pensamento desse, que é um pensamento completamente antibíblico e anticristão. Muito bom. Então, olha só, se a gente for ver do ponto de vista bíblico, claro que existe uma guerra espiritual, e vivemos uma guerra espiritual, mas essa guerra espiritual, ela exterioriza aqui na Terra, tá certo? Então vem hoje de uma guerra política, uma guerra ideológica, uma guerra onde a conquista de territórios não é uma conquista de territórios físicos, não é alargar fronteiras geográficas, mas é alargar fronteiras de mentalidade das pessoas. Então hoje é uma guerra espiritual, onde existe a conquista de uma mentalidade do ser humano. Porque se você conquista a mentalidade do homem, você consegue controlar ele e ir para o destino, enfim. Então, a gente tem que entender isso, que são valores que vão totalmente contra valores e princípios cristãos. A gente falou pouca coisa aqui, mas só o pouco aqui a gente já viu que fere várias coisas. Como você falou lá em Gênesis, já começa lá de Gênesis, tem o resto da Bíblia toda que fere. Então, não tem como ter um pensamento marxista e você falar que é cristão. Na verdade até tem, porque a Bíblia fala entre o trigo e o joio, fala de ovelhas travestidas de lobos, fala de bodes, né? Enfim, então existe sim, mas que a gente tem que entender que o verdadeiro cristão, discípulo de Cristo, ele vai ter as mesmas obras de Cristo, as mesmas atitudes de Cristo. E, obviamente, vai ferir, se ele for um marxista, vai ferir vários princípios bíblicos. Então, não tem como. E se a gente for ver, Deus é muito claro. Deus é muito, ou é sim ou é não. Ou é quente ou é frio. Não tem meio termo. Ou é Deus ou é mamão. Não tem meio termo. Então, é uma coisa que a gente começa a entender, porque hoje, no mundo que a gente vive, vocês sabem, adolescentes, o adolescente, a criança, e principalmente a geração alfa, a geração Z, ela é muito mais aberta ao relativismo. Ele aceita mais as diversidades, a liberdade de expressar, a liberdade de várias coisas, quando, na verdade, a gente sabe que existe a liberdade, claro, mas existem as consequências também das suas decisões, existem princípios que regem a nossa vida, tanto natural quanto espiritual. Então, por exemplo, se eu pegar o meu celular, soltar, existe um princípio da gravidade, afeta qualquer um aqui, independente de religião. Agora, no nível espiritual também existem princípios que, se a gente obedece, seja você cristão ou qualquer pessoa, é um princípio que a gente vai colher consequências de seguir ou não esses princípios. Léo, acho que tem uma pergunta. Sim. Conforme você foi falando, me veio uma pergunta. Seria isso uma libertinagem? Porque, ao meu ver, isso traz mais confusão e é até hipócrita, porque não existe uma verdade absoluta onde, por exemplo, nós vivemos a partir de uma verdade, a gente crê e a gente busca viver 100% daquilo. Eles vivem muito em cima de oportunidades. Eu vejo um espaço aqui, eu vou ali, eu vejo outro espaço, eu vou lá. Seria isso uma libertinagem? O que eles querem é justamente isso. Eles falam em nome da liberdade, eles querem implementar a libertinagem. São os lobos travestidos de ovelhas. Exato. Em nome da família, eles querem desconstruir o valor da família. Em nome da educação, eles querem desconstruir o valor da educação. Então, assim, é isso aí que a gente falou. E aí que Colossenses 3:8 fala, tome cuidado com essas vãs sutilezas, né, que são de tradições humanas, religiosas, mas também de mundanas. E isso é bem claro, é mundano, porque vai bem contra a princípios
cristãos. O religioso não, ele faz uma coisa religiosa com uma motivação errada, mas isso não vem ao caso. Agora, o que eles querem é chegar numa anarquia total. Anarquia não só no sistema de governo, mas de valores morais, de educação e, consequentemente, também espiritual. Então, e o que acontece na nossa geração, eu falo nossa geração, me sinto um adolescente, né? Sou adolescente, gente. Mas o que vem acontecendo na minha geração e também na geração de vocês é que eles trazem um veneno para vocês, para que vocês tomem como se fosse um remédio, mas que vocês queiram tomar de uma forma totalmente espontânea. Por quê? Porque ensinaram para vocês que esse veneno, na verdade, é um remédio para a solução da sociedade, que vai trazer a libertação, que vai trazer a felicidade. E em nome da liberdade, na verdade, eles querem trazer a libertinagem, sem falar das consequências, né, de tudo isso. Então, é uma coisa muito sutil. De novo, o que o Gramsci falou? Então, vamos trazer essas ideologias que querem destruir os valores da família, ou seja, são valores que querem destruir os valores da Bíblia de uma forma lenta, gradual e anônima. Ou seja, não vamos fazer barulho. Uma revolução armada, a gente vai fazer barulho, vai dar o estardalhaço, a galera vai se levantar, a força militar vai vir e vai acabar com a gente. Então vamos de uma forma clandestina, não vai ter uma pessoa, não, vai estar espalhada, e a gente vai pegar então os sistemas educacionais, organizações religiosas e meios de comunicação. Beleza, e aí eles começaram, só que no Brasil, no mundo ocidental, já começou há algum tempo atrás. Por ser uma coisa lenta, gradual e anônima, a gente não percebeu. Ou seja, a igreja ficou, infelizmente, começou a permitir que essas coisas, em nome do amor cristão, começam a trazer, na verdade, o ódio, né? Vem trazer cada vez mais a polarização e trazer... E o que eles querem é que a igreja seja conhecida como... Tá vendo? Os caras que mais falam de amor ao próximo, eles são uns intolerantes. Eles são os caras que são contra o amor, né? Então, ou seja, eles pegam uma causa justa, uma pauta justa e querem implementar seus projetos obscuros. Acho que tem algo muito importante para a gente poder falar. A gente estava falando sobre a verdade, né? E a maneira como eles relativizam tudo. O que é verdade? O que é amor? Eu acho que a primeira coisa para a gente relembrar e ressaltar o que a gente sempre fala, a gente fala muito no Flow também, cara, a verdade é aquilo que já está escrito na Bíblia. A verdade é a palavra de Deus. João 8,32 fala: conheceis a verdade vos libertará. À medida que você tem conhecimento da palavra de Deus, à medida que você tem conhecimento do amor de Deus, você de fato é livre nessa verdade, porque é a verdade absoluta. E então é por isso que é muito importante o tempo todo a gente falar, cara, você que é cristão, é inadmissível você ser um cristão e você não ler a Bíblia. É inadmissível você falar que você ama a Deus, mas você não tem o mínimo conhecimento da palavra de Deus. Tantos adolescentes perguntam assim, a gente conversa muito, fala, mas como que eu me porto, principalmente no colégio, que a gente tem visto muito no sistema educacional, essa questão das ideologias de esquerda, de marxismo, isso vem nas entranhas, e você vê até os professores trazendo... como se esse lado fosse, de fato, o lado verdadeiro. E a gente vê que princípios e teorias que são pregadas por esse lado desconstroem nossas verdades bíblicas, as verdades que a gente sabe que são únicas no reino de Deus. Como que a gente vai responder a isso? Bíblia. É Bíblia. Bíblia, Jesus, é a Bíblia, é a palavra de Deus que está ali. Então, se a gente não parar, se a gente não dedicar o nosso coração ao Senhor, ao relacionamento com Ele, à leitura da palavra de Deus, a gente não vai estar munido o suficiente para bater de frente com essas mentiras que não são verdade, são mentiras que querem desconstruir o reino de Deus aqui na terra. E outra coisa que a gente fala aqui também, você falou essa relatividade das coisas, quando fala do amor, que todas as formas são formas de amar, e começa a abrir portas e precedentes para a gente falar sobre homossexualismo, né? Para a gente falar sobre, por que um homem não pode casar com um homem? Por que uma mulher não pode casar com uma mulher? Por que o casamento homossexual tem que ser contra a lei? E a própria Bíblia fala aqui em 1 João 4,
João 4,7. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. O amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Só que aí a galera pega só até a parte que fala assim, amemos uns aos outros. Ponto. Acaba aqui para eles o versículo. Amemos uns aos outros. E aí eles tiram as conclusões deles a partir de tudo. Eles não completam o versículo que fala, pois o amor procede de Deus. O amor vem dele. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Como que você fala que amemos uns aos outros? O amor de todas as formas vem de Deus. Só que a parte que Deus prega, que ele fala assim, que o homem foi feito para a mulher foi feito para o homem, família é isso, a gente desconsidera. Como assim você ama Deus, cara? Como assim você ama Deus? Isso não faz o menor sentido. E aí, pastor Lucas, uma coisa que eu queria perguntar para você é, muitos questionamentos que são feitos pelos adolescentes tudo bem, de que maneira então que a gente se porta e de que maneira que a gente pode lidar? Eu acho, inclusive, que essa era uma pergunta da Anne. Anne, você quer fazer essa pergunta? Acho que é até melhor. Então, essa era a minha pergunta, porque muitas vezes eu tenho dificuldade de me posicionar de acordo com isso. Alguém, por exemplo, pode me parar na rua, tipo, qual é o seu posicionamento como cristã de acordo com isso, sabe? Não só tipo, eu não concordo, mas biblicamente embasada, sabe? Muito boa pergunta. Só voltando um pouquinho para depois a gente amarrar tudo e responder. Olha só que interessante. O mundo ocidental, e a gente está falando de cosmovisão bíblica, e o Veiga começou falando, cara, é inadmissível, inaceitável um cristão que não lê a Bíblia. Realmente, é inadmissível. E eu vou recomendar um livro aqui que a gente até já leu, que é O Mundo, ou O Livro que Fez o Seu Mundo. Não sei se já deve ter recomendado aqui do Vichal. E ele conta como a Bíblia influenciou o mundo ocidental na tecnologia, na evolução, na família, na educação. E a gente sabe, e esse livro é muito bom que ele fala da influência da Bíblia, das verdades, dos princípios bíblicos. Você precisa assistir, você precisa ler esse livro, é muito importante. E voltando um pouquinho lá do que o Gramsci ele estava falando, e por que eles queriam desconstruir o mundo ocidental, e ele fala o seguinte, o mundo ocidental, ele foi influenciado, primeiro, pelos valores éticos judaico-cristãos, certo? Então, Jerusalém foi onde mais influenciou essa questão de valores da família. Começa na família, valores éticos e morais cristãos, judaicos cristãos. Segunda coisa, o mundo ocidental foi influenciado pela lei, pelo governo romano, onde a parte de leis, de justiça do Império Romano era muito evoluída e bom. Isso trazia, sim, uma questão de justiça, embora não seja a única justiça, é a justiça de Deus, que está pautada na palavra de Deus. Mas era o que trazia a coerência das coisas na questão da sociedade. E a terceira coisa era em relação a Atenas, o pensamento filosófico. Ou seja, a intelectualidade, que fala de gramática, de retórica. O que é retórica? É a capacidade de você discursar, argumentar, baseado nos seus preceitos que você já aprendeu, estudou, pesquisou, para ter sua opinião. E não você ser influenciado, receber tudo de uma forma manipulada. Então, o que eles quiseram? Eles querem acabar com isso. Então, com os valores morais da família, que é judaico-cristão, com as questões de justiça, que vem influenciado do Império Romano, e das questões de intelectualidade, que vem influenciado da Grécia, de Atenas. Por quê? Se você tira o poder do intelecto do indivíduo, de ter argumento, de pensar, de raciocinar, cara, você é muito mais manipulável por qualquer outra mentira, por qualquer outra vanfilosofia, por qualquer outra ideologia. Se você tira o princípio de justiça, e é o que eles querem, você consegue implementar uma baderna. E se você consegue tirar os valores da família, a família é a maior propriedade privada. Então, o Gramsci estava também... olha só, eles são muito espertos, né? Eles fizeram um bom estudo e começaram a fazer isso de uma forma muito bem arquitetada para longo prazo. Por que eu estou falando isso? Porque nas escolas, se a gente for ver, eu era professor universitário, eu dei aula aí durante 6, 7 anos, e eu vi a diferença de como os alunos viam para a formação superior,
Cara, no começo, beleza, mas depois de 5 anos, eu falei, não é possível, porque a mesma prova, o mesmo conteúdo que eu falava, parecia que, da onde que eles estão vindo, cara? E aí você vê que o sistema educacional realmente tem sido invadido pela esquerda, pelos marxistas, porque eles querem justamente tirar a parte intelectual do indivíduo, para que eles possam ser muito mais manipuláveis às coisas. Então, o que acontece? O que o marxismo faz, né? As ideias, né, cultural? Eles querem tirar, eles querem... O que eles fazem? Eles querem, na verdade, quando ele fala de não ter uma classe social, eles querem todo mundo na miséria. E eles fazem isso, eles tiram, eles fazem a sociedade ficar cada vez mais pobre, mais miserenta. Por quê? Porque aí eles vêm com, olha, eu tenho uma solução, é bolsa isso, é bolsa aquilo. Nossa, como o governo é maravilhoso. Mal sabe que eles tiraram o intelecto dele, que tem a capacidade de desenvolver e produzir recursos, ou seja, de uma forma sutil, de novo, anônima, lenta, gradual, eles empobrecem o cara intelectualmente, moralmente, financeiramente, para ficar à mercê e dependendo do governo, que agora o governo, olha lá como o governo é bom, olha como esse governo é bom, ele dá isso, me ajuda isso, ou seja, ele tira a vara que ele estava pescando, que ele poderia pescar milhares de peixes e evoluir na sua pescaria, e agora fala, não, agora eu te dou uma sardinha enlatada aqui, ó. E aí agora eu consigo manipular. E ele vê o governo como, uau! Só que o que acontece? De novo, vem de uma forma gradativa, lenta, e aí que vem a hegemonia. Que fala, um peixe dentro do aquário não percebe que existe água dentro. Porque ele está cercado de água, só que ele não vê mais água. Por quê? Ele está... Isso é hegemonia, ele está vivendo já naquilo. Ele nem sabe que tem água, mas ele está imergido na água. Então é isso que acontece com os adolescentes, e por isso, ainda mais, que aí volta a pergunta da Anne. Como que eu posso me posicionar? Só o fato, vamos esquecer, me entendam bem, vamos tirar a Bíblia da jogada, mas vamos pegar... Sem cortes e sem censura, vamos pra cima. Não estou falando que esquece a Bíblia, não, estou falando, vamos tirar a Bíblia um pouco, assim, não que você vai tirar, mas só o fato de você estudar um pouco mais, e querendo ou não, estudar é você ser bom mordomo da capacidade de inteligência que Deus te deu, que Deus nos deu, e é um princípio cristão. Vou rasgar, pastor Lucas, Assim, é deixar de ser preguiçoso, vai estudar, cria vergonha na cara, para de achar que o mundo é só ficar... Não estou dizendo que TikTok é ruim, Instagram, Xbox, é massa, eu gosto também, mas vai estudar. Exatamente. Então, por exemplo, Daniel, lá na Babilônia, ele foi reconhecido, ele foi, uau, esse cara ele tinha respeito, ele tinha posicionamento, por quê? Primeiro, porque ele era estudioso. A Bíblia fala que ele é dotado de conhecimento, dotado de ciência. O cara, e a gente sabe da vida de Daniel, ele tinha um espírito excelente. A Bíblia fala, ele tinha um espírito excelente. As pessoas reconheceram, cara, tem alguma coisa diferente nesse cara. Não porque ele falava de Deus, mas as atitudes dele, a forma de pensar dele, a forma de agir dele, demonstrava algo que era um ponto fora da curva, que na verdade era excelência, e a gente fala, excelência é a vitrine da glória de Deus. Foi um negócio que abriu a oportunidade, e até os reis falaram, cara, realmente o Deus de Daniel é o único Deus. Tirou o cara lá, fechou a boca dos leões, tirou os amigos dele lá da fornalha. Claro que também tem a parte sobrenatural, que é outro papo, mas a gente está falando, mas foi através da excelência, daquilo que ele fazia do melhor, no corpo, na alma, no espírito. Então, o posicionamento nosso como cristão, muitas vezes não é pegar a Bíblia e enfiar a goela abaixo, não. São as nossas atitudes. É o nosso exemplo. Então, por exemplo, quando eu estou num restaurante, vou aqui no meu contexto, que eu não estou mais na escola. Mas vamos pensar, quando eu estudava, eu tinha os meus amigos homossexuais na pós-graduação. Primeiro, que Deus me quebrou porque eles eram legais. Eles são legais. Só que eu comecei a conviver com eles, eles começaram a conviver comigo. Cara, a gente criou uma amizade, tal. E eles sabiam que eu era cristão. E ele falava, cara,
eu tinha uma outra noção de que era um cristão, que era um crente. Você é diferente, o que você tem? Porque o que as pessoas pintam como cristão é aquele intolerante, aquele que é preconceituoso, é aquele que... Mas por quê? Culpa dos cristãos. Porque a esquerda levanta a bola esperando a gente cortar, quando não é para a gente cortar. Ou seja, tem batalhas que a gente precisa lutar, sim, mas existe a forma certa e o tempo certo. Então, o que aconteceu? Eu comecei a perceber que a minha atitude, o meu relacionamento com eles, quebraram certos preconceitos que eles têm com a gente, entendeu? E hoje, por exemplo, eu estou num restaurante, um garçom, e tem um restaurante aqui perto que a gente vai, eu não vou falar para não fazer a propaganda, mas os garçons homossexuais, cara. Meu, e a gente atende super bem. E um dia ele perguntou, desculpa perguntar, que a gente sempre vai lá, o que você é? Cara, sou pastor. Pastor? Não. É. Mas espera aí, que igreja é essa? Por quê? A Zion Church aqui perto, cara. Por quê? Não, porque o cara ficou constrangido. Por quê? É o nosso exemplo, o nosso amor. Eu não fiquei falando, cara, você está errado. Primeira coisa, Jesus, ele deixou seu trono de glória e veio, se fez homem, em outras palavras. Ele se identificou com nós. É o que a gente tem que fazer, a gente tem que se identificar, é compaixão. Nós amamos a todos, nós amamos homossexuais, amamos eles. Agora, não significa que eu amo, é que eu concordo com ele, igual meu filho. Eu amo meu filho, mas eu não concordo que ele cole na prova. Eu não concordo que ele faça alguma coisa errada. Agora, não é por isso que ele não faz alguma coisa errada, que é porque eu vou odiar ele. Não, de jeito nenhum. Uma coisa que a gente tem que entender, a gente aceita todo mundo, a gente aceita as pessoas, mas a gente não aceita as ideias. A gente não aceita as mentiras. A gente aceita a verdade de Deus. Então, voltando à pergunta, nos posicionarmos com uma atitude. Agora, as nossas atitudes refletem a nossa cultura. E a cultura é um conjunto de valores, princípios, experiências. Então, não adianta a gente falar e não viver uma coisa. Então, é melhor ficar calado. Senão vai queimar o filme. Então, Mateus 5,16 fala, né? Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que glorifique a Deus Pai que está nos céus. Ou seja, nós temos uma luz, é nossa luz, claro que vem de Deus, mas a luz, assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que conheçam as vossas boas obras. E não são boas palavras, não é aquilo que você fala, é muito mais do que isso. Nossas atitudes falam muito mais que palavras. Então, quando você transmite amor, quando você transpira amor, compaixão pelas pessoas, as pessoas sentem. Sim. Você não precisa falar nada. E aí que eu falo, Jesus, quando ele estava lá com o Zaqueu, ele falou, Zaqueu, desce aí da árvore, tá, eu vou na sua casa, vamos lá, vamos lanchar, enfim, jantar. E Jesus estava lá com ele. Significava que Jesus estava concordando com a roubalheira que ele fez? Não. Agora, Jesus, ele estava se identificando, ele estava amando. Jesus não falou nada para Zaqueu, Zaqueu, você está roubando, não. A própria presença de Jesus já causou uma transformação em Zaqueu, que Zaqueu fez, tá, vou devolver 4 vezes mais para que eu roubei, vou dar meus bens aí, dividir. Cara, Jesus não falou nada, mas a própria vida de Jesus transformou Zaqueu. Nós, como cristãos, nós carregamos o Espírito Santo. Quando nós estamos mesmo vivendo, cara, não tem como. Eu creio que só a nossa presença, com a presença de Jesus, as pessoas vão sentir alguma coisa, vão sentir um amor e vão falar, cara, o que você tem? Me fala. Algumas coisas, pastor Lucas, que eu queria pontuar que eu acho que são super importantes e tem a ver com isso que você está falando e até tem a ver com a pergunta da Anne, que eu acho, como que nós jovens, como que nós adolescentes, a gente pode começar a de fato evoluir nisso, se desenvolver nisso e começar a se portar como a gente deve se portar. Eu diria, o primeiro ponto que isso aqui é ponto passivo, você não pode excluir de jeito nenhum, precisa ser o teu ponto de cabeça. É a leitura da palavra, você tem que ter conhecimento da palavra de Deus. Ponto 2, e que muitas vezes a gente esquece ou a gente nem observa e nem analisa aquilo. Mas nós somos humanos, somos feitos de carne e osso.
Apesar de carregarmos o Espírito Santo, nós somos feitos de carne e osso. E nós temos muita mazela interna que a gente precisa curar. A gente precisa parar de ter medo de ser vulnerável e de procurar uma cura interior, de procurar se abrir para passar logo para os nossos processos. A gente precisa ir logo, mergulhar de cabeça nisso. Sabe por quê? Porque às vezes é com esse coração de carência que você fica abrindo brecha, você fica com o teu coração carente. Ah, é porque eu não tive um pai presente. Eu entendo, é uma situação difícil, mas que se você levar na presença do Senhor, o Senhor ele vai te levar para um lugar de restauração e ele vai trazer você num lugar onde você vai entender a paternidade dele na tua vida. Ah, mas eu nasci numa família que talvez eu não tenha tido uma condição financeira tão boa quanto do meu amigo que é lá da escola. Então eu me coloco no lugar de rejeição. Eu sou inferior, crise de inferioridade. Para com isso. Pega as tuas mazelas, leva logo no lugar da presença do Senhor, deixa o Senhor trazer a revelação dele sobre a tua vida, curar você e tirar você desse lugar. Você passa pelo teu processo que você sai muito mais forte. Sabe por quê? Quando você vai com o teu coração nesse lugar de carência, defasado, porque você está correndo os teus processos, aí é onde chega esse tipo de ideologia que capitaliza em cima disso. Não, vem aqui. Você pega, e eu vou rasgar aqui mesmo, você pega muitos dos homossexuais hoje passaram por uma crise com pais dentro de casa. A falta da figura paterna dentro de casa. Pô, esse cara veio com uma ferida no coração. O que aconteceu? O que a esquerda fez? O que a ideologia marxista fez? Não, vem cá, vou passar a mão na sua cabeça. É o lobo travestido de ovelha que capitaliza em cima da tua carência e leva você para um mau caminho. Leva você para um caminho de mentira. E faz você acreditar e agir e atuar em cima de coisas que são completamente anticristãs, antibíblicas e demoníacas. Essa é a verdade. Então acho que o ponto 2 é, cara, passa logo pelos teus processos. Mergulha logo nos teus processos. Leva isso aos pés da cruz. Seja vulnerável. Leva isso aos pés da cruz e passa pelo teu processo de cura. E o terceiro ponto e que isso é muito importante, a gente vive numa geração que é aquilo que você falou, é muito preguiçosa para estudar. É muito preguiçosa. Pelo amor de Deus, tenha fome de conhecimento. Estude, tenha conhecimento, leia livros. Ah, eu não gosto de ler. Vê uma videoaula, pelo menos, mas estuda, reclama tanto, fala, aí depois você vê um bocado de gente falando assim, porque o Estado faz o povo de massa de manobra, e enquanto você não parar para você estudar e para você abrir a tua cabeça, para você ir mais profundo em conhecimento, você vai continuar sendo massa de manobra, desculpa. Você vai continuar sendo massa de manobra, você vai continuar sendo um Maria vai com as outras, que na primeira coisa que você ouve, você vai querer ir atrás. Enquanto você não estudar, você não vai se libertar disso. Estuda. Cresce em conhecimento, cresce em sabedoria. A Bíblia fala, Jesus ele crescia em estatura e crescia em sabedoria. Jesus crescia em sabedoria, Jesus crescia em conhecimento. Jesus ele dava aula na sinagoga. Jesus não só pregava, ele dava aula, ele ensinava. Então, pelo amor de Deus, saia da mediocridade intelectual. Vai estudar. Como Flow, a gente precisa ser uma geração diferente. A gente precisa ser uma geração que é inconformada com isso que foi construído, com isso que já está estabelecido, e a gente tem que se levantar para mudar essa realidade. Para mudar essa realidade. Então, acho que esses 3 pontos são pontos importantes para a gente trazer uma transformação na nossa vida. Boa. Olha o que você falou. Esse é o pensamento do Marx, marxista. O Marx, ele não nasceu numa família pobre, de proletariado. Cara, ele tinha uma família onde seus irmãos estudavam, eram bem-sucedidos, e ele era um preguiçoso. E porque ele é um preguiçoso e viu seus irmãos, ele, meus irmãos se dando bem, ganhando, trabalhando, eu sou coitadinho. Não, peraí, é injusto. Como é injusto? Eu nasci na mesma família, o mesmo pai, eles estão se dando bem, porque eu estou dando Não, isso aí é uma injustiça. Mas por quê? Porque ele era um vagabundo, cara. Ele era um preguiçoso. E aí ele quer a justiça, entendeu? E em favor da justiça, então os outros têm que viver na miséria como ele. Está errado. Então, realmente, isso aí é muito importante, o que você falou. Agora, voltando, então, à palavra de Deus também, que acho que é importante, e acho que eu também preciso complementar. Hoje, alguém perguntou aqui, né? Não lembro se quem perguntou, mas como que isso está entrando na igreja também? E aí, o que acontece? Se a gente for ver a palavra de Deus, o diabo ele atacou lá com a Eva, né? Trazendo mentiras. Ele foi
na tentação de Jesus, quis atacar Jesus e usou a própria palavra. Só que, como você falou, ele não usa a palavra inteira. Então, só dar um exemplo aqui, eu peguei um versículo, por quê? Porque eles falam assim, em nome do amor, vocês precisam aceitar todo mundo, você não sei o que lá, tarará. Como vocês que pregam sobre o amor incondicional e estão excluindo as pessoas XYZ, como assim? Mas espera aí, vamos entender o que o amor de Jesus fala aqui. Agora, tem vários, eu peguei só alguns aqui. Provérbios 3:11 fala, filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades na sua repressão, pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai ao filho de quem deseja o bem. Provérbios 12:1, quem ama, disciplina, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é um estúpido. Então você que desobedece ao pai, que não aborrece a repreensão, que não ama o conhecimento, ou seja, não estuda, é um estúpido. A Bíblia está falando aqui. Então, vamos pegar a Bíblia por completo, e dentro do contexto, e mostrar que quem ama, ama todo mundo, mas vai falar a verdade de amor também. E a verdade nem sempre é confortável. E a disciplina, a correção, a Bíblia fala, não é momento de, não tem, não é motivo de alegria. A repreensão, a disciplina dói, mas faz parte do amor. Só que o marxismo, em nome do amor, ele traz uma forma totalmente diferente, errada do que é o amor. O amor é disciplinar também. Eu lembro quando e lógico que tem a forma bíblica de se disciplinar também. Então, por exemplo, eu entendi um pouco melhor isso quando o meu filho, Mateus, ele recebia a disciplina. Então, e eu explicava, lia esses versículos na Bíblia, falei, Mateus, porque eu quero obedecer a Deus, porque eu te amo, eu preciso te disciplinar. Eu não gostaria de disciplinar, mas porque eu te amo, porque eu quero obedecer a Deus, eu vou te disciplinar. E ele entendia isso. Uma vez lá no supermercado, a gente estava andando, tinha uma criança se esperneando lá no chão porque queria um chocolate lá da prateleira e a mãe não queria pegar. Então a criança estava lá, se batendo lá no chão. O Mateus tinha 3 anos, falou, papai, vem cá. A Apolo falou, olha. Eu falei, o que foi, Mateus? Os pais dessa criança não amam ele. Por quê? Ele entendeu, olha só, a cosmovisão cristã. Ele entendeu, quem ama, disciplina. Logo, se a criança está desobedecendo, o pai não está disciplinando, logo os pais não estão amando. Isso é uau pra gente, mas na verdade deveria ser a coisa mais comum. Porque é bíblico. Só que por quê? De novo, a hegemonia marxista. A gente já está vivendo num lugar onde, caramba, a verdade parece uma coisa uau. Hoje você não pode nem mais disciplinar o teu filho, porque tem uma lei que se você disciplinar e aos olhos do Estado, Exatamente. Da sociedade for além da conta... Vamos lá, olha só como que o marxismo entra, então. Essa lei, a lei da palmada, PSOL, lei do PSOL. O que aconteceu? Uma família espancou uma criança próxima à morte. Cara, um absurdo. A criança ficou internada, ficou na UTI, quase morreu, depois saiu. Aí, em nome da proteção da criança, vamos implementar uma lei, a lei da palmada. É uma pauta justa? É justo. É para proteger a criança? A propaganda é para proteger a criança. Mas, na verdade, o que eles querem? Tirar a autoridade do pai, do filho. Lembra? A família, para eles, é a propriedade privada. Existe diferença de classe. Então, eles querem destruir. Cara, e tem coisa... E aí a gente vai além. Então, por exemplo, tudo isso que a gente for ver, e aí eu vou trazer aqui e falar a verdade também. Claro, a gente sempre fala a verdade, né? Mas, desvendando por trás de todas essas pautas marxistas, vamos dizer assim. Primeira coisa, é muito claro, explícito lá no Manifesto Comunista, enfim, outros escritos e obras, não só de Karl Marx, mas de Engels, Gramsci, enfim, a destruição da família. Agora, como que eles querem destruir? Em gênero, número e grau. Gênero, número e grau. Gênero, ideologia de gênero. Bom, para destruir a família, a gente começa a implementar ideologia de gênero desde as crianças. Aí vocês começam a entender. O objetivo final é destruir a família.
Só que em nome dos direitos humanos, da dignidade humana, dos direitos humanos, da liberdade da criança poder escolher, vamos implementar a ideologia de gênero. Então eles vêm muito disfarçadamente e vêm, beleza. Gênero, número. Por que não você casar com mais de uma pessoa, você ter... E aí vocês conhecem a poligamia, e não só poligamia, mas o poliamor, porque você pode casar com a cadeira, com o microfone, com qualquer coisa. Cara, é absurdo. E aí a gente vai gênero, grau, ou número e grau. Grau o que é? Incesto. E aí que eles querem, o pai, ele é o opressor, ele fala que o relacionamento sexual burguês é só entre homem e mulher. É um pensamento burguês da forma de fazer sexo. Mas onde está a liberdade sexual? E a liberdade sexual das crianças? Todos têm o mesmo direito. Ela tem que ter o direito também de ter o prazer sexual. Por que não dar liberdade a ela? Olha só que absurdo. Se para você dirigir um carro, você precisa ter 18 anos. Agora, para você ter a sua, enfim, dignidade humana, que é muito mais importante, enfim, ter relacionamento sexual, vamos pensar assim, que é algo muito mais importante, você quer dar para uma criança? Não faz sentido nenhum. Mas, enfim, então, o que eles querem? Grau, onde a criança, ela pode escolher com quem ela quer fazer sexo, se ela quer fazer sexo. E o pai também. Quem diz que não pode fazer com o filho? Onde está a liberdade? E aí entra a questão da pedofilia. E aí entra, de novo, mais um desvendar aí do marxismo cultural. Porque eles pegam alguma coisa da Bíblia que é pecado. Então, por exemplo, na Bíblia, homossexualismo é pecado. E se transformam num problema. Primeiro, problema você pode lidar depois. Pecado você tem que abandonar. Não, mas é um problema. Tem um código internacional de doença. Tinha. Então, era disforia de gênero. E aí coloca lá uma doença. Agora, por quê? Porque você não pode ser preconceituoso com um cara que tem asma. Pô, é a mesma coisa você ter preconceituoso com um cara que tem, enfim. Mas aí você pode incriminar uma pessoa. Mas depois disso, eles transformam isso em um padrão. E a gente fala, cara, os homossexuais saíram... esse termo, sair do armário, é justamente isso. Eles saíram de uma coisa, agora eles virou um padrão. Quem que está agora dentro do armário? Os pedófilos. Na verdade, já estão no meio do caminho, porque pedofilia, se for ver no Código Internacional de Doenças, já é uma doença. Assim como fetichismo, sadomasoquismo, tudo isso tem um código lá internacional, é uma doença. Estão querendo transformar agora em algo Padrão. Meu Deus. Agora, e aí tem que entender, cara, os pedófilos, e as pessoas, não, mas é uma doença, tudo bem, uma doença, enfim, mas tem vários níveis. E aí a gente tem que falar certas coisas aqui para chocar, porque se a gente não fala, a gente não começa a entender as coisas, daqui a pouco, de novo, vira uma hegemonia. Aquela coisa, a água do aquário a gente nem está mais enxergando, a gente está nadando. Então, por quê? E eu estou falando porque a minha paixão é por crianças, por famílias saudáveis, os valores cristãos. E os pedófilos, cara, tem graus de pedofilia. E um dos piores graus é o cara que quer ter relação sexual com uma criança de dias de vida até a morte. É um absurdo, cara. Tem pedófilos que contratam prostitutas para engravidar, ter bebê, para assim que nascer já ter relação sexual até a morte. Hoje a gente fala é um absurdo, assim como há muito tempo atrás falavam de coisas que eram absurdas, mas que hoje já é um padrão. E se a gente não fala isso, as coisas começam a degringolar cada vez mais. Claro, a gente tem que trazer isso, mas também tem que trazer então, a consciência das pessoas, porque o que estão implementando nas crianças, nos adolescentes, é uma coisa muito sutil, de novo, lenta, gradual e anônima, de diversas formas, através de mídia, através de educação, através de política, através de várias coisas, para aquilo começar a permear e se tornar algo normal. Então, por isso que a Bíblia fala, Romanos 12:2, não vos conformeis com este século, não vos conformeis com este mundo, não tomem padrão deste mundo,
mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E olha só, a Bíblia está falando, renovar pela renovação do entendimento. Como que vem? Através da Bíblia. E o que o Gramsci falou? Não, vamos acabar com a filosofia, o intelecto. Quando Deus fala totalmente o contrário, não, renove através, tem a renovação do entendimento. Então, são coisas absurdas que a gente precisa falar, porque isso está acontecendo e próprias pessoas dentro da igreja começam a ser contaminados. De novo, eles vêm com uma pauta justa de, não, a gente, em favor por exemplo, olha só que, voltando um pouco, a nossa Constituição, ela fala que o casamento é de a família vem de um casamento de um homem e de uma mulher, um casamento natural. E aí eles querem implementar aí o casamento homossexual. Tá certo? Aí vem, como que pode querer e como consegue colocar uma coisa que é inconstitucional e implementam isso em favor, em nome da família. Pô, 2 homens, por que eles não podem ter família? Que preconceito é esse? Ou seja, em nome da família, eles querem desconstruir a família. Por quê? Quando você tem 2 homens, 2 mulheres, o que acontece? Lembra? Família, você tem a primeira divisão de classe. Eles falam, o homem é o opressor da mulher. Acabou isso. Certo? Quando Deus fala, homem e mulher. Então, eles querem acabar com isso. Segunda coisa, o homem, e o homem, não sei se vocês aprenderam isso, mas eles não podem ter filhos, né? Então, o que é isso? Você não consegue perpetuar a propriedade privada. Os bens você não consegue passar por herança. Ou seja, eles são contra a herança. Quando na Bíblia, herança é a coisa bíblica. Ou seja, outros valores. Então você começa a falar, cara, como é possível as pessoas serem contaminadas dessa maneira e serem levadas com uma massa de manobra e pensarem dessa maneira, totalmente antibíblico. Mas por quê? Porque eles não conhecem a Bíblia, porque eles não estão renovando a mente através da palavra. E por isso que cada vez mais a palavra é extremamente imprescindível para nossas vidas, para a gente não se desviar do caminho de Deus. Então, Pastor Lucas, a gente está com um tempo bem apertado já. Se deixasse, a gente ia passar o resto do dia inteiro aqui só falando, porque tem muito conhecimento, tem muita coisa. Mas para a gente poder terminar, hoje esse é o nosso último episódio dessa nossa série de Cosmovisão Bíblica, que eu tenho certeza que trouxe clareza para muita gente, para muitos adolescentes, para muitas famílias também que acabaram nos assistindo. Mas para a gente terminar com chave de ouro, eu queria pedir para você puder orar, para a gente ter um tempo de ministração agora, fazer algumas declarações acerca da Bíblia, acerca do reino, acerca das verdades do reino sendo empoderadas em cima dessas mentiras que vêm sendo implantadas. Será que você pode orar por a gente? Vamos orar. Vamos nessa. Eu sinto assim como o salmista ele falava, Deus, sonda o meu coração. E a palavra de Deus fala que enganoso é o coração do homem. É muito enganoso o nosso coração. E muitas vezes a gente está nesse engano, mas que com a nossa racionalidade a gente nem percebe que estamos enganados. Então, eu acho que no primeiro momento nós vamos pedir para o Espírito Santo, que convence do pecado, da justiça, do juízo, para estar abrindo os nossos olhos, mostrando para a gente quais são essas mentiras, essas ideologias que têm atacado nossa mente, para que Deus possa estar sondando primeiro o nosso coração, tá bom? Então, Senhor Deus, nós pedimos agora, assim como o salmista fala, Senhor Deus, conhece o meu coração, esquadrinha os meus pensamentos, o meu andar. Deus, me mostra se existe algum caminho mau, Deus, para que o Senhor possa estar alinhando no nosso coração, na nossa mente. Deus, nós apresentamos agora o nosso coração, a nossa mente, corpo, alma e espírito diante de Ti, Pai. E pedimos, Espírito Santo de Deus, esteja revelando o mais profundo, escondido do nosso coração, aquelas coisas que foram implantadas, que muitas vezes até por ignorância nossa, nós permitimos ser influenciados por essas mentiras, por essas sutilezas. Espírito Santo de Deus, esteja trazendo clareza
E a tua palavra fala: onde há luz, não há trevas. Nós pedimos agora que haja luz nos nossos corações, haja luz nos nossos olhos, haja luz, Deus, dentro de cada um de nós agora, revelada pelo teu Espírito Santo agora, Deus. Que o Senhor esteja quebrantando corações, que o Senhor esteja falando. Deus, nós queremos pedir perdão, porque muitas vezes nós não temos buscado ao Senhor da maneira que nós devemos buscar a tua palavra. E nesse momento, Deus, nós nos comprometemos mais uma vez, nesse dia, estarmos diretamente ligados ao Senhor, através da palavra, através da oração, da meditação. Deus esteja nos protegendo de todas as filosofias erradas, todas as mentiras. Queremos estar sendo posicionados na tua verdade. E nós cremos que o Senhor vai nos libertar à medida que nós estamos conhecendo ainda mais a verdade, a tua palavra é a verdade, Deus. Muito obrigado, nós repreendemos agora em nome de Jesus todo espírito de confusão, todo espírito de mentira que quer afrontar as mentes dos adolescentes, das crianças da nossa geração agora. Nós repreendemos agora em nome de Jesus e pedimos a tua verdade que possa libertar cada vida, cada coração agora. Em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus. Eu sinto muito forte de pessoas, de adolescentes, que por estarem confusos na sua identidade, até estavam pensando em tirar a sua própria vida, em estar se automutilando agora, você sendo invadido com a presença de Jesus. Jesus, Ele te ama de uma forma incondicional. Jesus morreu na cruz por você, Ele te ama incondicionalmente, Ele tem planos de paz, esperança, um futuro para você. Sim, Senhor Deus, opera cura agora, sim, de todos os abusos físicos, sexuais. Sim, a tua palavra fala: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Sim, Deus, que nesse momento a tua graça possa estar invadindo os corações. E a tua palavra fala também que nas fraquezas o teu poder se manifesta. Sim, Deus, agora em nome de Jesus nós declaramos o teu poder se manifestando nas fraquezas de cada um agora. Em nome de Jesus. Sim, Pai, manifesta o teu poder, a tua glória, o teu amor, Pai. Muito obrigado, Deus. Sim, Deus, nós apresentamos os nossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o culto racional. Deus, nós não queremos nos conformar com este mundo, mas queremos ser transformados pela renovação do entendimento, para que a gente possa entender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Muito obrigado, nós pedimos as tuas bênçãos para o Flow, para todos os adolescentes do Flow, para aqueles que estão assistindo, que o Senhor esteja tocando e trazendo a verdade que liberta, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor Espírito Amém, Santo, Senhor nós Deus. clamamos que o Senhor venha com teu fogo ainda mais forte sobre as casas, sobre os adolescentes que nos assistem agora, sobre as famílias que nos assistem agora, sobre todas as pessoas, Deus, que caíram por acaso nessa transmissão, nessa gravação. Nós clamamos que o teu fogo consumidor, Deus, venha sobre todas essas pessoas agora, no nome de Jesus, trazendo cura, libertação, salvação. Nós clamamos, Senhor, que o Senhor venha encontrar os filhos pródigos, Senhor, que eles venham voltar para a casa do Pai. Nós clamamos, Deus, que todas as mentiras sejam quebradas agora e que as verdades do teu reino sejam estabelecidas no nome de Jesus. Como o pastor Lucas orou, Pai, nós oramos mais uma vez, declaramos e nos posicionamos no mundo espiritual para que todo espírito de confusão caia por terra agora no nome de Jesus. Nós declaramos que a juventude brasileira, a juventude das nações são do Senhor, no nome de Jesus. Nós declaramos que os planos do inimigo não prevalecerão contra os planos do Senhor para a nossa juventude, para a nossa nação brasileira, para as nossas crianças. Nós declaramos o reino de Deus sobre elas, sobre as casas. Nós declaramos que as famílias vão ser fortalecidas. Desde já nós oramos e quebramos qualquer espírito que tenha vindo atormentar. Eu
sinto muito forte que algumas famílias que estão nos assistindo agora, maridos, esposas que têm estado em conflito, eu declaro agora que todo espírito de confusão que tenha vindo quebrar esse laço familiar, que esse espírito caia por terra no nome de Jesus. Nós declaramos o reino de Deus, que não é comida e nem bebida, mas paz, justiça e alegria no Espírito Santo sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu relacionamento. Agora, no nome de Jesus, nós declaramos a soberania do Senhor sobre os lares. Nós declaramos que os planos maléficos não prevalecerão contra as portas da igreja. Deus, nós oramos agora que o Senhor venha levantar uma geração que cresce não só em estatura, mas em sabedoria e em conhecimento, Pai. Uma geração como os valentes de Davi, Senhor, que não vão arrefecer e não vão permitir se colocarem mordaças em suas bocas, mas que vão se levantar em ousadia e em coragem para declarar as verdades do reino de Deus sobre as mentiras que têm sido declaradas na nossa nação e na nossa geração. Nós repudiamos todas essas mentiras e nós declaramos desde já no mundo espiritual que famílias são do Senhor, gêneros são do Senhor. Nós declaramos que nada disso será mais conturbado ou deturpado, mas que a verdade é estabelecida pela eternidade, no nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos por essa série de Cosmovisão que se encerrou hoje. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor operou milagres, porque o Senhor trouxe sinais e maravilhas, porque o Senhor trouxe o teu reino sobre essas gravações, Pai. Nós te agradecemos e com o nosso coração cheio de alegria, nós clamamos para que o Senhor continue levantando uma geração faminta por te conhecer cada vez mais, uma geração faminta pela tua palavra e por ver a transformação da sociedade. No nome de Jesus, amém, amém e amém. Se você sentiu o Espírito Santo bem forte aí na tua casa agora, se você sentiu um toque sobrenatural, seja no teu corpo físico, seja na tua mente, seja na tua alma, coloca aqui no chat, compartilha com a gente quer estar em contato com você. Pastor Lucas, muito obrigado, foi incrível. Glória a Deus. Procura o Pastor Lucas no Instagram dele, ele faz um trabalho incrível aqui na Zion Church com crianças, como a gente mencionou no início. Você que é pai, você que é mãe que está nos assistindo e você que quer ter passos práticos de como que você discipula o teu filho, como que você cria o teu filho, como você educa o teu filho. O Pastor Lucas, a pastora Jaque, a esposa dele e a geração 52 têm feito um trabalho incrível como ministério infantil aqui na nossa igreja. E você que é adolescente do Flow, continua ligado com a gente, tanto no YouTube como no nosso Instagram. As nossas séries vão continuar, tem conteúdo novo, fresquinho, que vai subir aqui no canal. Tamo junto e lembre-se, paixão pela palavra, Bíblia de papel e relacionamento cada vez mais profundo com o Senhor. Deus te abençoe, um abraço apertado e a gente se vê no nosso próximo conteúdo aqui no canal.